Bom, hoje, 8 de abril, é Dia Mundial de Combate ao Câncer. Você sabia que o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que se caracterizam pelo crescimento desordenado das células no nosso corpo? Essas células, elas se dividem de forma tão rápida que invadem tecidos, órgãos e assim formam tumores, que podem se espalhar para outras regiões do corpo. As causas são diversas e quem explica melhor para a gente sobre câncer, prevenção, tratamento, diagnóstico, é o Dr. Rodrigo Roveri, oncologista que está aqui com a gente. Boa tarde, Dr. Rodrigo. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando desse assunto tão importante. Sempre é divulgado um dado muito importante, que diz assim que metade das mortes causadas pelo câncer são resultados de hábitos de vida que podem ser alterados. Está na nossa mão diminuir essa prevalência de câncer que a gente tem visto? Certamente, né? A gente sabe que o câncer, como são várias doenças, existem vários motivos que podem levar um paciente a desenvolver aquela doença. Então, são muitos os cenários nos quais existem possibilidades de desenvolvimento de um câncer. Alguns deles são modificáveis e alguns são não modificáveis, né? A gente sabe que, dependendo do tipo do tumor, a idade, por exemplo, câncer de próstata, quanto mais avançado, maior a chance que a gente vai ter de ter, mas tem alguns que sim, a gente pode modificar, né? Como a gente não pode a idade, a gente pode modificar hábitos. De uma maneira geral, deixando o cigarro, né, tendo um estilo de vida mais saudável, com alimentação mais balanceada, ficar longe do álcool, tudo isso aí diminui a chance da gente desenvolver uma neoplasia ao longo da vida. Doutor, parece clichê a gente falar isso, né? Que alimentação saudável, se movimentar, exercício físico, mas continua sendo a base mais importante para prevenir doenças, né? É uma das grandes bases, não só do desenvolvimento de neoplasias, como naqueles pacientes que têm o câncer, o fato de se manter fisicamente ativo melhora os desfechos, e não só relacionados a câncer, né, mas também muito desfecho cardiovascular, aquele paciente que faz exercício, que se mantém longe do tabagismo, que não consome álcool, ele é um paciente que tende a ter muito melhores desfechos do que aquele que faz o contrário disso. Quando a gente se afasta desses fatores de risco, por exemplo, o álcool, o tabagismo, a gente também ajuda a evitar ou, né, afastar, digamos assim, a doença, né? Quanto mais exposto, mais vulnerável. Definitivamente sim. Então, assim, tanto o sucesso do tratamento, falando de uma maneira bastante geral, quanto a diminuição da chance disso voltar a nos incomodar, não conseguimos com 100%, mas nós melhoramos bastante a possibilidade de sucesso em cada um dos casos. Qual é o câncer mais incidente hoje na população? Eu diria que assim, aqui em Blumenau, de uma maneira bastante geral, não tem nada de muito diferente em relação ao mundo, né? Tem bastante câncer de mama, tem muito câncer de cólon, bastante câncer de pulmão, muitos casos de câncer de próstata, mas aquele que aparentemente destoa é o câncer de pele, né? Melanoma. Melanoma e não melanoma, mas a gente sempre se preocupa com melanoma porque ele tende a ser aquele tumor, pelo menos dos mais comuns, o mais perigoso, né? E o melanoma está diretamente ligado à exposição solar ao longo da vida. E isso tem diversas explicações na nossa região. Primeiro, que é formado por pessoas majoritariamente de ascendência europeia, né? Gente de pele muito clara. Existe uma cultura de praia também aqui na região, não só em Blumenau, mas em toda a região, de alta exposição, principalmente no verão, né? Muitos agricultores que tomam sol, literalmente tomam um sol de manhã até de noite, começam a trabalhar quando o sol vem, então isso acaba criando todo um ambiente que é extremamente favorável para o aparecimento de doenças de pele. Doutor, o que as pesquisas de combate ao câncer nos revelam aí mais recentemente? Essa é uma boa pergunta, mas como os tumores são doenças realmente muito diversas, isso eu sempre converso com os pacientes, né? Mas o meu vizinho fez tal tratamento. Eventualmente são tratamentos completamente diferentes, mesmo que sejam doenças que aparentemente tenham nascido no mesmo lugar, né? Mas o que eu posso dizer hoje é que essas pesquisas para câncer são aquelas que tendem a ter o maior número de novidades ao longo do ano, praticamente comparado com qualquer outra área da medicina, né? Então, a avalanche de informações que nós temos, praticamente diariamente, de novas medicações sendo pesquisadas e novas aprovações, né? Hoje mesmo de manhã a gente já teve 2 aprovações para uma neoplasia de pulmão. Então, assim, isso é extremamente alentador quando a gente está tratando com esse tipo de doença, que o tempo todo nós temos novidades para o benefício dos pacientes.
Doutora, a gente falou de muitos casos que têm relação com os hábitos de vida, exposição a ambientes externos, mas é importante a gente dizer também dos fatores internos e genéticos, né? Isso é super importante também, né? Como eu comentei, existem alguns fatores que são modificáveis, tem outros que não são modificáveis. A nossa genética, ela não é modificável, a gente não consegue entrar no nosso gene e fazer com que ele mude. Mas o fato da gente saber que somos portadores de uma determinada síndrome pode fazer com que o acompanhamento desse paciente seja feito de uma maneira muito mais personalizada do que aquele paciente que não tem, né? Então, o paciente tem muitos casos de tumor na família. Como exemplo, né, o BRCA, que é bastante comum, foi o primeiro deles descoberto, muito caso de câncer de mama, de ovário na família, necessariamente tem que ser pesquisado e a partir daí fazer um acompanhamento específico para aquilo. É aí que a gente chama de prevenção, né, doutor? Exato. Então, quer dizer, a tia, a mãe, o avô tem já um tipo de câncer, tem muitos casos na família, independente do tipo de câncer, é importante fazer exames de rotina. E aí variam, né, conforme a idade ou a indicação, né? Exatamente. Isso aí, então, tem que ser personalizado. Qual é o exame que eu faço para câncer? Não existe um exame só, né? Se existisse, seria muito mais fácil para todo mundo, mas infelizmente a coisa não é tão simples assim. Sim. Então, isso necessariamente tem que ser individualizado. Doutor, dados recentes divulgados até hoje pelo CEPOM, Centro de Pesquisas Oncológicas, a unidade do governo do estado aqui de Santa Catarina, dizem que os atendimentos cresceram 29% para pacientes com câncer em 2023, comparado a 2022. Uma estimativa aí de 39.600 casos aqui em Santa Catarina. Como que está o nosso estado com outros estados aí brasileiros? No geral, aqui em Santa Catarina, né, a gente tem um atendimento médico, eu não faço mais a parte pública, né, atendimento médico muito melhor do que a média do que nós temos. Então, são números realmente bastante fidedignos do que a gente pode imaginar de neoplasias aqui, né. A nossa expectativa de vida também é alta, considerando todas as unidades da federação, então isso acaba contribuindo para que as neoplasias sejam um número maior, né? E até também por ter um serviço público de bastante qualidade, comparando com o Brasil todo, se faz muito mais diagnóstico do que outras regiões do Brasil, disso eu não tenho dúvida alguma, né? Esse número de quase 30% de um ano para outro também provavelmente tenha bastante a ver com alguns casos que ficaram represados durante o final da pandemia do Covid, né? Então não é uma coisa que a gente espere de ano a ano, mas... Muita gente ficou sem fazer o exame, Exatamente. Pessoas não fizeram exame, ou às vezes estava sentindo, não conseguia ter acesso, porque, enfim, aquele caos todo que nem é bom da gente lembrar, mas sim, verdade. Se sucedeu aí no mundo inteiro por conta da pandemia de Covid, mas o fato é que sim, esses casos de câncer, eles estão aumentando e isso é mais um motivo para a gente estar muito preocupado com os exames regulares e principalmente, né, naqueles hábitos que a gente pode desenvolver, lembrando que nunca é tarde para desenvolver hábito saudável, nunca é tarde para a gente parar de fumar e praticar exercício físico e assim por diante. Esse eu acho que é o principal recado para esse 8 de abril, né? É o grande recado, pelo menos assim, ó, a nossa parte a gente tem que fazer. Não é 100%, como, né, nada é, mas se a gente puder, tudo que está ao nosso alcance, fazer isso, já diminuímos enormemente a nossa chance de desenvolver uma doença dessa natureza. Verdade. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais. A gente conversou com o oncologista Rodrigo Roveri, que nos trouxe esses esclarecimentos sobre o dia 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.